Fala, jogador! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom estar com você aqui em mais um Na Rota do Flow. E hoje o papo é direto e reto. É um papo para te dizer como você consegue se tornar um barão dos imóveis. Como você consegue atingir esse nível de prosperidade, de perícia, né, de profissionalismo na condução das suas atividades com imóveis, para poder ficar independente, para poder ser dono da tua vida, dono dos teus negócios e fazer o que você bem quiser e entender com o teu tempo, com os recursos que você vai obter a partir disso, poder estar onde você quiser e não ter crise que vai te derrubar. Então a gente vai falar sobre isso hoje. É um vídeo que eu vou fazer aqui com bastante calma, sem pressa, e vou te entregar tudo que vier à minha mente nesse momento para te passar essa informação. Bom, primeira coisa é você saber em que momento você está. Então, Rodrigo, uma pessoa pode já começar sendo barão dos imóveis? Então, antes de mais nada, eu preciso te dizer o que é um barão dos imóveis, né? O que uma pessoa precisa ter atingido, que grau de performance uma pessoa precisa ter atingido para se tornar um barão dos imóveis. E essa resposta é simples, mas assim, eu preciso que você viaje um pouco comigo, entre um pouco comigo nessa perspectiva. Barão dos imóveis não é um milionário, não é um cara que tem muitos imóveis, não é uma pessoa que é podre de rica, não. É uma pessoa que sabe o que tem que ser feito para chegar onde quer, tá? Então, quando eu falo barão dos imóveis, quer dizer que você sabe exatamente em que posição você está, você tem o desejo convicto, deliberado, de prosperar na tua vida, de ser pleno, de ser livre, de ter recursos para realizar os seus sonhos, para realizar as suas perspectivas. E você, por alguma razão, ou melhor, por várias razões, você até hoje ainda não conseguiu isso, por mais que você tenha tentado de várias formas. De repente você começou um novo negócio próprio, de repente você está no mundo corporativo, tem uma carreira de gerência ou uma carreira de diretor, ou é empregado numa grande empresa, mas não está satisfeito, não está no teu ponto. Você fez um concurso público achando que ia colocar o boi na sombra, que estava tudo certo e não chegou lá, e você tem esse desejo, né, de se tornar um barão dos imóveis. A partir do momento que você conquista isso, que você se torna um barão dos imóveis, você está efetivamente dominando aquilo que você precisa fazer para alcançar esse resultado, mesmo que você ainda não tenha chegado lá, mas você sabe qual é o passo a passo, você conhece o método para alcançar esse resultado, para ter essa independência, para ter recursos para fazer as coisas que você quer, e você sabe que é apenas uma questão de tempo, tá? Então isso é ser barão, né? A palavra barão eu escolhi porque ela está associada a alguém que já alcançou um determinado nível, um determinado status, abstrai aquela visão aristocrática dos barões, dos títulos, do conservadorismo. É só uma palavra, porque a gente precisa ter uma palavra para você materializar essa realidade. E quando eu falo barão dos imóveis, é porque o caminho que eu vou compartilhar com você para você conseguir isso, jogador, é esse caminho dos imóveis. E eu sempre reforço isso do porquê. Por que razão, Rodrigo, você trabalha sempre na linha dos imóveis? Pelo seguinte, jogador, a minha audiência aqui é composta por pessoas que estão em vários momentos das suas trajetórias, da sua vida, da sua jornada. Conforme eu já disse aqui, o teu momento pode ser um momento em que você ainda não é dono de imóvel. O teu momento pode ser um momento em que você já é dono de imóvel, mas os seus imóveis não estão ativos, não estão colocando dinheiro no seu bolso. O teu momento pode ser um momento em que os teus imóveis já estão ativos, mas a operação está funcionando de forma quadrada, né? Já falei de três categorias aqui. E em qualquer dessas categorias que você esteja, eu preciso
transmitir para você, passar para você um caminho, né, um método, uma forma de você fazer isso, de tal maneira que isso seja viável, isso seja crível, que você enxergue esse processo. Então é isso que eu faço aqui. E faço com os imóveis, porque por meio dos imóveis, qualquer um que esteja em qualquer dessas situações consegue chegar lá, mesmo que você ainda não tenha dinheiro. Então a pergunta é: Rodrigo, eu não tenho dinheiro ainda, eu nunca tive um imóvel e eu não tenho dinheiro ainda, eu tenho condições de chegar lá? Tem, jogador. Você só precisa fazer o quê? Precisa fazer o que tem que ser feito. Ah, Rodrigo, você está falando e não está dizendo nada, é negativo. O que tem que ser feito, eu vou te falar aqui, vou falar nessa live, vou detalhar cada vez mais nessa live, sem esconder nada, vou entregar tudo que eu sei para você, qual o caminho que você precisa para atingir esse ponto. Então, essa é a primeira parte que eu queria tratar com você. A segunda parte que eu queria colocar aqui antes da gente começar é a seguinte: Rodrigo, para me tornar um barão dos imóveis, eu vou fazer alguma coisa e vou me tornar um barão dos imóveis e pronto, acabou, não preciso fazer mais nada? De forma alguma, jogador. Nunca na vida e com nada na vida isso acontece, tá? Você tem que entender, é importante que você entenda, e eu também não entendi isso de cara, é que tudo é um processo e você tem que se apaixonar pelo processo. Esse você tem que, não é que eu estou te obrigando a. E mesmo que eu estivesse te obrigando a, isso não aconteceria dessa forma. Esse processo é o tipo de processo, essa jornada, essa caminhada, é o tipo de processo que vai aflorando na sua mente, que vai aflorando na tua consciência. À medida em que você se informa, se acultura, né? Se acultura no sentido de entender essa cultura necessária para se tornar um barão dos imóveis, você vai amadurecendo. É como a vida, né? Na medida em que você passa pelas várias situações da vida, você vai amadurecendo, você vai se tornando mais inteligente naquele processo, inteligente no sentido de notar as diferenças, saber que atitudes você precisa tomar, que comportamentos você precisa ter, o que você precisa fazer para atingir esses resultados. E aí, terceira coisa que eu vou te falar, a terceira parte. Rodrigo, qual é esse terceiro segredo para se tornar um barão dos imóveis? Esse terceiro segredo, jogador, é o seguinte: não adianta você saber o que tem que ser feito, fazer eventualmente o que tem que ser feito e não manter uma consistência nessa sua trajetória. Manter essa consistência é o que te vai levar ao sucesso, é o que te vai libertar, que vai permitir você enriquecer, é o que vai te permitir conquistar o mundo, tá? E isso serve para mim, serve para você, serve para todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você olha e acredita ou tenha a certeza que são bem-sucedidas, passaram exatamente por esse mesmo processo. Ser bem-sucedido, ter sucesso em qualquer coisa, não está atrelado a você ter dinheiro, não está atrelado a você ter ganho ou ter feito, né? Porque dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Muito dinheiro num determinado momento da tua vida. Se você não for vigilante e não continuar fazendo o que tem que ser feito, você vai ou estagnar ou retroceder. E aí você vai, em algum momento, voltar à posição em que você estava ou ficar parado, né? E aí vai de cada um sabe onde quer chegar e o que pretende para a sua vida. Mas o fato é que, depois que você se apaixona pelo processo, Rodrigo, o que acontece depois que eu me apaixono, depois que eu me envolvo com o processo de me tornar um barão dos imóveis? O que acontece é o seguinte, jogador, o teu grau de consciência fica tão desenvolvido, fica tão elevado, que você não se contenta mais com a vida que você tinha antes, com a vida que você tinha antes de obter esses resultados. E aí cada vez mais você vai estar policiando a você mesmo para alcançar esses resultados, para fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Pegou essa parte?
Eu vou fazer uma analogia aqui. Que analogia você vai fazer, Rodrigo? Você vai comparar eu me tornar um barão dos imóveis com o quê? Com uma dieta, com um regime, jogador. Se você quer, por exemplo, emagrecer, ou quer ter uma barriga de tanquinho, ou quer estar bem de saúde, você precisa assimilar, desenvolver determinados hábitos na tua vida para que aquilo se torne uma realidade. Se você começa a vacilar, se você começa a comer muito doce, se você deixa de praticar atividade física, se você, tem uma vida sedentária, enfim, tudo aí que a maioria das pessoas sabe, você também já sabe nesse aspecto. Você vai voltar a engordar, você vai voltar a se expor a problemas de saúde. Então, a luta é diária, é contínua, é uma luta pela sobrevivência e pela excelência. Então, é isso que você deve buscar. E calma, fica tranquilo, porque eu tô falando muita coisa que talvez seja nova para você. Você fala, caramba, eu tenho que assimilar isso tudo, eu não vou conseguir, isso é difícil. Jogador, volto a dizer, é um processo. Quanto mais você se compromete com você mesmo em alcançar esses resultados, em transformar a tua vida e chegar lá, você gradativamente vai subindo de nível, vai galgando novos níveis. E é sobre isso que a gente vai falar agora, nesse momento, nessa sequência aqui. Veja bem, existem 3 etapas para toda a informação, para todo o conhecimento que uma pessoa desenvolve na sua vida. Existe a etapa que eu costumo chamar de confusão, existe a etapa antes da confusão, da ignorância, e existe a etapa depois da confusão, que é a sabedoria. Então veja bem, vamos começar pela ignorância. Digamos que você nunca pensou na possibilidade, você não nasceu numa família próspera, não nasceu numa família que possa ter te ensinado a fazer isso. Você não teve uma formação, não teve contato com pessoas, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua vida, que te ensinaram essas coisas, que te passaram essas práticas. Então você desconhece essa possibilidade. E aí, tudo bem, você não é pior por causa disso, você só não teve contato com isso. Mas hoje, no mundo que a gente vive hoje, que eu gosto de chamar de admirável mundo novo, as redes sociais, elas conectam você com quem você quiser. Você está aqui conectado comigo e você pode conectar com qualquer outra pessoa que se pareça com pessoas que tenham atingido, que tenham alcançado objetivos que você quer alcançar. Então, você quer ser um barão dos imóveis, você tem que se conectar, você tem que se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. Aqui, o que eu procuro fazer? Eu procuro ajudar o maior número possível de pessoas que vislumbram isso, que visualizam essa possibilidade, ainda que não tenham conhecimento dessa possibilidade, ainda que nunca tenham tido contato com esse tipo de informação. Para quê? Para que nós tenhamos aqui uma comunidade forte. Então, antes de eu falar, da sequência, a ignorância, a confusão e a sabedoria, eu quero que você tenha em mente o seguinte, que para que a gente torne isso mais rápido, para que a gente torne o seu processo e o processo de outros jogadores mais veloz, é muito importante que você procure trazer mais pessoas para essa comunidade. Essa nossa comunidade tem que ser forte. Essa comunidade dos barões dos imóveis tem que ser forte. E a comunidade dos barões dos imóveis não é a comunidade daqueles que são milionários, daqueles que têm vários imóveis. É a comunidade daqueles que estão comprometidos com esse resultado de serem livres, de serem prósperos, de terem recursos para fazerem o que quiserem e viverem como quiserem, por meio dos imóveis. E já expliquei aqui que por meio dos imóveis é o que eu sugiro, porque está ao alcance de todo mundo, porque está ao alcance de qualquer pessoa, seja ela pobre ou rica, more ela no Brasil ou não, viva ela em qualquer estado dessa nossa federação brasileira aqui. Então, é por isso que eu te convido para ser um barão e um barão dos imóveis. Então, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, se te impactou, usa hashtag eu sou barão, porque o barão é um estilo de vida, é um estado mental, é uma situação em que você se encontra na tua mente, na tua cabeça, de autocontrole, de autoconhecimento para você alcançar esses resultados. E aí, você fazendo isso, você vai estar acelerando o teu processo e o de outros jogadores que vão se tornar barão. Beleza, falei da ignorância,
Agora, você já não pode mais dizer que está nessa fase da ignorância. Por quê? Eu estou informando isso aqui para você. Você já não está mais na ignorância. E estar na ignorância não é ser ignorante, ser burro, como dizem no linguajar comum, ou ser pouco inteligente, né? Estar na ignorância é não ter tido contato com essa realidade. Só isso. Então a gente sai da fase da ignorância a partir do momento que alguém leva essa informação pra gente. Então eu estou fazendo isso aqui. Sempre eu procuro levar informação útil, informação que vai mudar o jogo do barão pro barão, ainda que ele não saiba que ele pode se tornar barão. Você tá entendendo? Então essa é a primeira parte. Você não é mais ignorante, você já tem totais condições de decidir, de deliberar, dar início a essa sua jornada a partir de agora. Beleza, vamos então para a fase da confusão, que é a fase seguinte à fase da ignorância. Veja, isso já aconteceu com você em outros assuntos na vida, com certeza. Você já estudou outras questões, já procurou se tornar próspero em outras questões da tua vida, tá? Essa não é, digamos assim, a primeira vez que você está tendo contato com algum assunto novo. Então, quando isso acontece, você, tem aquele estalo, fala, poxa, isso é possível, eu vou fazer isso, é um novo negócio, ou é uma moça que você quer conquistar, quer casar com ela, ou um rapaz que você quer namorar, ou um curso que você quer fazer. Você tomou conhecimento daquilo e no início você fica meio confuso, você não sabe como agir, você tenta entender como é que as coisas funcionam, como é que você chega naquele ponto. Beleza, tranquilo, tá tudo certo, isso não é um problema. Você entra na fase da confusão. Por que eu chamo essa fase de fase da confusão? Porque você fica confuso, né? Você fica confuso porque você não tem a exata dimensão de tudo aquilo que você precisa fazer para poder alcançar aquele resultado. E aí você erra e ou aprende com o erro ou se desmotiva e desiste. A maioria das pessoas se desmotiva e desiste. Então, Rodrigo, essa seria mais uma das razões para nós trabalharmos para construir essa comunidade forte? Sim, porque a comunidade, ela mantém a tua brasa acesa, né? Carvão fora da fogueira apaga, tá? Essa é uma metáfora que serve para você visualizar isso. Se você quer estar ativo num propósito, você se aproxima de pessoas que têm aquele mesmo propósito. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, sensibiliza a tua família, sensibiliza os teus amigos, sensibiliza aqueles que são caros para você, para que você possa alcançar esse resultado. Isso é muito importante para você alcançar esse resultado. Maravilha, chegamos nesse ponto, o da confusão. Você permanece nesse estágio da confusão até você alcançar o estado da sabedoria, que é o terceiro estado. Qual é esse estado da sabedoria? É o estado em que você já tem uma dimensão muito boa, muito forte, muito ampla de tudo o que você precisa fazer para alcançar o resultado, para ser um barão dos imóveis, o que significa ser independente, o que significa ser dono da sua vida, o que significa fazer o que tem que ser feito porque você tem essa consciência, porque você está comprometido, e aí é só uma questão de tempo até você alcançar o resultado que você quer. E é claro, se você quer alcançar esse resultado mais rápido, você precisa pisar no acelerador e aumentar o teu nível de comprometimento. Se você está disposto, por conta de outras prioridades que você tem na tua vida, a alcançar esse resultado mais lentamente, mais progressivamente, tá tudo bem também, porque você pode ter outras prioridades. Tempo, eu sempre digo isso também e vou continuar aqui repetindo, tempo é uma questão de prioridade, não é uma questão de quantidade, tá?
Em outras palavras, você pode dizer que tempo é uma questão de qualidade. Então, aquilo que você prioriza, normalmente você faz com mais qualidade. Aquilo que você não prioriza, você vai deixando para depois e não vai dando a devida atenção. Então, é nesse sentido que eu estou falando com você. Você vai olhar para a tua vida, vai ver tudo que você está fazendo, vai ver todas essas coisas que você está fazendo e o que te aproxima mais, né, de se tornar um barão dos imóveis e o que te afasta de se tornar um barão dos imóveis. E na medida em que você está ali dentro da confusão e está nessa jornada, nesse processo de se tornar um barão dos imóveis, de viver da renda dos seus imóveis, independentemente do teu trabalho direto, cada vez mais, de forma consciente, com o autoconhecimento que você tem de você mesmo e da jornada, você vai trilhando esse processo. Isso é se apaixonar pelo processo, estar envolvido, estar conectado com o que vai levar você a esse estado de graça. Eu posso dizer que é um estado de graça, sabe? Ser livre nesse plano aqui é maravilhoso. Eu vivo isso. Eu priorizo o meu tempo, a minha vida como eu quero, e isso me é possível porque num determinado momento da minha vida eu decidi ser um barão dos imóveis. Tá entendido isso? Então, agora que tá entendido isso, eu quero criar aqui com você três níveis, né? Três faixas, né, de progresso, para você saber como está o seu progresso, tá? Então vamos lá, se você acabou de sair da fase da ignorância, né, em relação ao assunto, digamos que você é um calouro, é um iniciante, eu vou chamar de calouro aqui nesse primeiro momento. Então você precisa conhecer os fundamentos para se tornar um barão dos imóveis. E Rodrigo, por que eu preciso entender isso? Você precisa entender onde você está na trajetória. Se você entende onde você está na trajetória, fica mais fácil você entender que depois do calouro, você se torna um jogador, você está no jogo, tá? E depois de ser um jogador por algum tempo, e aí a quantidade de tempo que você vai permanecer sendo um jogador depende de você, depende do quanto você vai priorizar o teu tempo, né? Do quanto do teu tempo vai ser priorizado para você se tornar um barão. Então, primeiro você é calouro, você está aprendendo os fundamentos para poder, né, entrar no jogo e ter a chance, potencializar a sua chance de se tornar um barão dos imóveis. Depois que você é calouro por um período, que é você mesmo que determina, você assimilou os fundamentos, entende melhor como funciona o mercado imobiliário, tem mais autoconhecimento sobre você, tem mais conhecimento sobre finanças, tem mais conhecimento sobre regras jurídicas que envolvem os imóveis, tem mais conhecimento sobre gestão de conflitos, você começa a jogar o jogo imobiliário. É por isso que o meu programa de mentoria avançada em investimentos imobiliários se chama Regras do Jogo Imobiliário. Aquele que domina as regras do jogo imobiliário, ele deixa de ser um calouro e ele se torna um jogador. O jogador, ele está no jogo e por estar no jogo, o que ele tem condições de fazer? Ele tem condições de se preparar para se tornar um dono de imóvel. Ele tem condições de poupar recursos para se tornar um dono de imóvel. Ah, Rodrigo, mas eu ganho muito pouco, eu tenho um emprego e eu passo a maior parte do tempo no emprego. Jogador, é possível, é absolutamente possível. Existem métodos para você fazer isso. Por exemplo, é possível adquirir imóveis em leilão com cartas de consórcio imobiliário, com um lance que é uma fração pequena do valor do imóvel, já AVM, abaixo do valor de mercado. Então, Rodrigo, é possível eu adquirir um imóvel por um valor menor do que o imóvel vale no mercado? Sim, é absolutamente possível. Além de ser absolutamente possível você adquirir um imóvel em leilão por um valor abaixo do valor de mercado, se você faz isso dessa forma que eu estou falando aqui, por meio de consórcio imobiliário, e aí tem uma técnica para você fazer isso, é claro, não é qualquer leilão, não é qualquer financiamento que você toma que vai te viabilizar isso, porque, anota essa regrinha aí, mais uma regrinha, quem
acha que ganha quando vende, está jogando errado. Você ganha quando compra. Você tem que comprar assegurando a margem que você quer ter para obter um resultado ideal. Então, existem técnicas para você fazer isso. Quem é que domina essas técnicas? É o calouro? Não, é o jogador. Quem é que domina o relacionamento, o trato, a elaboração de um contrato bem feito com um inquilino para assegurar um retorno regular e maximizado da sua locação imobiliária que vai te gerar renda passiva, renda que independe do teu trabalho? É um jogador, não é um calouro. Então, na medida em que você vai ficando mais profissional no trato das tuas questões relacionadas ao empreendedorismo imobiliário, você sai de calouro e se torna jogador. Essa etapa do jogador é aquela etapa equivalente à confusão, né? O calouro, ele tá ali saindo da ignorância e indo para a confusão. O jogador, ele já saiu completamente da ignorância e ele tá na fase da confusão. A fase da confusão é aquela fase em que ele tá aprendendo. E uma coisa que eu quero desmistificar por completo. Errar não é ruim. Você nunca perde. Ou você ganha porque você acertou e coloca dinheiro no bolso, ou se você errou, você está aprendendo. Tá entendendo, jogador? Você está aprendendo com aquele teu erro. E é claro, se você está se preparando, se você está consciente no processo, naquilo que você precisa fazer, você reduz as suas chances de errar. Mas veja, você não deve ter medo de errar. Se você passa a ter um olhar para o erro diferente daquele do fracasso, eu errei, eu sou um fracassado. Não, errar, tendo obviamente calculado, medido, a quantidade de risco que você vai tomar para você não errar de uma tal forma que você seja afetado. Em definitivo, errar é uma das melhores formas de você acelerar o teu aprendizado, porque o verdadeiro aprendizado, ele vem por meio do erro. É um aprendizado poderoso. Praticamente todas as coisas que eu aprendi verdadeiramente na minha vida, eu aprendi errando, tá? A gente não aprende coisas, importantes na vida, coisas relevantes, senão por meio da experiência. Então é isso que eu te falo. Eu quero que você, o quanto antes, se torne um calouro, para que você erre um pouco aqui, erre um pouco acolá, porque é o erro que vai te dar a experiência necessária para você avançar no jogo imobiliário e se tornar um jogador profissional. No início você vai ser um jogador iniciante, Você vai ter acabado de deixar de ser um calouro e vai ser um jogador iniciante, Se você vai praticar, por exemplo, artes marciais, seja o judô, seja o karatê, seja o jiu-jitsu, você já entra na faixa preta? Não entra. Você entra na faixa branca, você apanha, você é finalizado, você, toma lá o armlock, toma lá o estrangulamento, mas aquilo é um aprendizado para você. À medida que você vai treinando aquelas posições, que você vai assimilando, aquela inteligência motora de jogar aquele jogo de xadrez do corpo, como a gente chama o jiu-jitsu, e eu sou do time do jiu-jitsu, então eu assimilo, isso e trago isso para o mercado imobiliário. Você se desenvolve. E aí, jogador, por isso que eu te chamo de jogador, porque se você está aqui assistindo a esse vídeo, você já chegou nesse nível, ou você está muito próximo desse nível. Você já está deixando de ser calouro e já está se tornando jogador. E aí o próximo nível, o próximo ponto, qual é o próximo ponto, Rodrigo? Depois que eu deixei de ser calouro, me tornei jogador e tô no jogo, eu tô rumo a me tornar o quê? Você está rumo a se tornar um barão. Rodrigo, e quando é que é o divisor de águas? Quando é que eu me torno efetivamente um barão? Você se torna, jogador, efetivamente um barão quando você vira a chave e coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Faça o seu dinheiro trabalhar para você, e quando você fizer isso, você terá aprendido não mais a achar que ganha dinheiro, você terá aprendido a fazer dinheiro. E a melhor máquina que eu conheço,
mais acessível a todos para fazer isso acontecer são os imóveis, é o mercado imobiliário. E você pode fazer isso no decorrer de uma vida. E os benefícios dos imóveis não param por aí. Como assim, Rodrigo? Veja, se você adquire imóveis e se você coloca esses imóveis para trabalhar para você, você já ouviu falar numa coisa do mercado financeiro, do mercado de capitais, chamada hedge, né? Hedge é uma palavra do inglês que é H-E-D-G-E. Se você buscar lá a tradução, hedge funciona como se fosse uma proteção, né? É uma proteção para você suportar as intempéries do mercado. Então, no mercado financeiro, no mercado de capitais, investidores profissionais, investidores de peso, procuram ter na sua carteira ativos desse tipo, papéis desse tipo, para que nos momentos de mais turbulência da economia, por quaisquer razões que sejam, os investimentos que eles têm não sejam tão impactados. E os imóveis estão nesse segmento. Não é todo investimento imobiliário que está nesse segmento, mas existem imóveis que estão nesse segmento, no segmento que te gera proteção. O imóvel, a comparação que eu faço é a seguinte: todo mundo aqui já assistiu corrida de Fórmula 1, não assistiu? Então, Rodrigo, por que os imóveis são uma proteção contra as intempéries? São uma proteção contra os altos e baixos do mercado? Porque o imóvel funciona como aqueles pneus que nas corridas de Fórmula 1 ficam naquelas curvas mais fechadas, naquelas curvas mais difíceis, que quando o piloto lá de Fórmula 1 por uma desatenção ou por uma ultrapassagem mais arriscada ou porque pediu mais do carro do que o carro aguentava, derrapa, sofre algum tipo de acidente e vai bater ali no guardrail, né? Então, os pneus amortecem o impacto e já salvaram muitas vidas, né? Isso faz parte da engenharia ali adotada, né, para proteger as vidas dos pilotos nesse esporte. Então, os imóveis funcionam dessa forma, né? Nesse momento aqui em que eu gravo esse vídeo, não sei se você vai assistir no gravado ou no ao vivo, a gente está passando por um período de pandemia em que muita gente está sendo impactada nas suas atividades que geram algum tipo de renda pela pandemia. Eu não estou sofrendo esse tipo de coisa naqueles meus rendimentos que são provenientes de imóveis. Por que eu não estou sofrendo? Porque os imóveis permitem essa segurança quando você sabe jogar o jogo imobiliário do jeito certo, do jeito que te proporciona esse tipo de proteção. Então, se você é um jogador, se você já chegou no nível, no grau de jogador, porque você conhece as regras do jogo imobiliário de tal forma a organizar a tua operação dessa maneira, você consegue, por meio dos imóveis, os imóveis são um instrumento, fazer com que eles gerem receita para você, independentemente do teu trabalho, e mais e melhor, que eles não sejam afetados pelos altos e baixos do mercado. Ou seja, o mercado pode estar indo bem ou pode estar indo mal, que você até vai sofrer alguma oscilação nos seus rendimentos, mas é uma oscilação pequena, é uma oscilação que não vai deixar você numa situação delicada. E mais, se isso acontecer e quando isso acontecer, você vai saber que isso está acontecendo. E sabendo que isso está acontecendo, você vai saber o que tem que ser feito para reduzir o impacto dessas coisas na sua vida. Deu para entender, jogador? Isso é possível e é isso que eu passo aqui todos os dias. São todos esses aprendizados da minha experiência que eu passo aqui todos os dias para você, jogador, para você se desenvolver no jogo imobiliário e se tornar um barão. E aí você alcança o grau de barão dos imóveis quando você pode ter um imóvel só, que está te rendendo ali 300, 350, 400, 500 reais de locação por mês.
Mas se aquele imóvel está te rendendo isso de forma ininterrupta, os 12 meses do ano, e está te dando o máximo que ele poderia dar, você já tem um ativo. E aí o jogo passa a ser um outro tipo de jogo, passa a ser o jogo da multiplicação da quantidade de ativos que você tem que fazem essa mesma coisa, ou seja, a multiplicação da quantidade de imóveis que você consegue ativar, que você consegue adquirir, que você consegue manter rendendo um fluxo de grana para você, independentemente do teu trabalho direto. Aí você entra na fase de montar uma equipe, de eventualmente contratar outras pessoas, né, de contar com profissionais terceirizados, de ser perito, de ser muito bom em gestão de conflitos e de evitar tudo aquilo que vai tomar tempo teu, que vai tomar dinheiro seu e que vai impedir você de estar tranquilo para poder continuar fazendo isso, que é o desgaste. Então tudo aquilo, né, que gerar desgaste ou que tomar o teu tempo ou que tirar dinheiro de você, você tem que evitar, para que, evitando isso, você possa concentrar todas as suas forças, toda a sua energia em fazer o que tem que ser feito para se tornar um barão dos imóveis, entendeu? Aí quando você domina esse jogo desse jeito, o que vai acontecer? Você vai ter cada vez mais uma carteira imobiliária maior, uma carteira imobiliária que vai render cada vez mais dinheiro para você. E essa carteira imobiliária rendendo cada vez mais dinheiro para você vai tornar você um barão dos imóveis para toda a vida. E esse tipo de informação você vai poder passar para os seus, você vai poder passar como um legado. Mas mais importante do que passar esse legado é passar esse conhecimento para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que você ama, para que elas possam preservar esse patrimônio que você está conquistando quando você não estiver mais aqui. Então, os imóveis não só preservam valor, como, se você transmitir para as suas futuras gerações o conhecimento que você desenvolveu, que você adquiriu, porque conhecimento não se rouba, conhecimento ele é levado para o caixão, você vai estar assegurando a prosperidade de todas as suas futuras gerações. Você pode, jogador, o que eu posso, Rodrigo? Você pode, com isso, acabar com ciclos de pouca abundância na tua família, por exemplo. De repente você está numa família que sempre passou muita dificuldade, os seus pais criaram você com dificuldade, os seus avós criaram seus pais com dificuldade, porque talvez não tiveram essa sacada, não tiveram acesso a esse conhecimento. Isso é possível, jogador. E a última coisa que eu quero te falar é o seguinte: você já deve ter percebido que o mundo está mudando. Então o mundo não é o mundo mais dos empregos, não é o mundo mais do serviço público, não é o mundo sequer mais dos profissionais liberais. O mundo é de quem faz, o mundo é de quem é útil. E moradia, todo mundo precisa morar. Imóvel, todo mundo precisa de imóvel, mesmo até que não seja para morar, para desenvolver as suas atividades empresariais, seja comércio de varejo, seja serviço, seja medicina, seja advocacia. Então, se você estiver lidando com imóveis, você está lidando com um setor, principalmente na área de moradia, e principalmente na área de moradia de imóveis compactos, que não entra em crise. E aí basta que você saiba o que tem que ser feito, domine essas regras do jogo imobiliário e pratique isso ininterruptamente. A prática disso ininterruptamente, jogador, é algo que você precisa fazer de forma consciente, de forma apaixonada, e que você vai fazer cada vez mais de forma consciente, de forma apaixonada, à medida em que você for se aproximando do grau barão. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai viver essa prosperidade, você vai viver essa abundância. E vai chegar um momento que você não vai precisar sequer fazer isso de forma consciente. É que nem dirigir. Você vai dirigir, você pensa para dirigir, a maioria das pessoas não pensa. Por quê? Porque aquilo é automático. Você faz no automático, assim como você escova o dente no automático, assim como você respira no automático. Você não pensa para respirar, você não pensa para andar. São coisas que você internaliza, são hábitos que você passa a adotar. Aí você fica foda nisso, você fica bom nisso, você se tornou um barão dos imóveis
pleno, grau máximo. Eu não sei como é que chamam nos games isso, né? Se for um Free Fire da vida, você é lá um mestre, platina, ouro, sei lá, minha filha joga esse negócio pra caramba. Então, jogador, é isso que eu quero pra você, porque isso é bom para a sociedade como um todo, isso foi bom para minha vida e isso me torna uma pessoa mais tranquila hoje, né, na condução dos meus assuntos, na condução do meu dia a dia, e gente feliz não incomoda os outros. A gente está precisando levar mais felicidade, mais prosperidade para as pessoas, para que coletivamente a gente desenvolva enquanto povo, enquanto brasileiros que somos, e a gente consiga viver uma vida melhor, uma vida de prosperidade. O mundo é de abundância. Show? Espero que essa informação seja útil para você. Curte, compartilha com os teus amigos e vem comigo que você não vai se arrepender.